Te chamo de Deus e de Senhor, te chamo de Rei, de Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamo de Deus e de Senhor, te chamo de Rei, de Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua.
incondicional. Ah, Jesus, sentimos teu amor nessa manhã, nessa casa. Aleluia. Queremos ser como os anjos nessa manhã, te adorar em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Aleluia. Queremos sentir mais de ti e menos de mim. Sim, quero sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. Escute o som. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar.
Há uma glória de Deus sobre este ambiente. Há uma presença de Deus sobre este lugar. Ele está aqui neste ambiente, Ele está aqui, você não fica disperso. Deus irá fazer grandes coisas no nosso meio. Será que você pode começar a liberar aquilo que está dentro de você? Será que você pode dar uma resposta ao mundo espiritual nesta manhã? Será que você pode liberar algo de Deus que está sobre a tua vida? Será que você pode liberar algo de Deus sobre o teu irmão, sobre a tua casa, sobre os teus filhos? Tu se faz presente, Senhor, neste ambiente. Tu se faz presente, Senhor, neste ambiente. A tua glória está neste lugar. Querido, vamos dar uma resposta aos céus nesta manhã. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Tu se faz presente neste ambiente, Senhor, a tua glória invade este lugar.
está neste lugar. Será que Ele pode ouvir a tua voz onde você está? Comece a profetizar sobre este ambiente. Comece a profetizar sobre esta casa. Fale em línguas. Libere mais de Deus. Libere mais de Deus. Libere mais. Vamos. Você está na linha de oração em nome de Deus. O leão está neste lugar. Ele ruge. O leão está neste lugar. Senta mandar abraçar. E que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Vamos lá, isso. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Vamos. Diante, cante! Vamos! E que ruja o leão. Vamos! Que a terra estremeça Diante, da majestade de Jesus. vamos agora! Que ruja o leão. Que a terra estremeça diante da majestade.
sua noiva. Holy, holy, Areia macia. holy, Eu preciso de mais 2 minutos. holy are you. Libere o som está dentro de você. You are holy, holy, holy are you, Lord. Le caminhei fraca que estou You solo. are E a minha problema é minha fraca que estou solo. E quando eu caminhei estou solo, minha face. Eu ia ali. You are Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Vamos agora, todo que não deixa eu ligar. Chama a Deus. Abraços do Senhor sendo derramadas sobre este ambiente. Yes, you Anjo are. Yes, you ministrador sobre este lugar. Ah, Satanás, onde paramos? A tua iluminação. Adorar os teus filhos. Yes, you are. Yes, you are. Onde você estiver esta manhã, erga as mãos, erga as mãos, erga as suas mãos esta manhã. Onde você estiver esta manhã, adore a Ele. Adore a Ele. Adore ao Senhor, porque somente Ele é digno. Somente Ele é digno da tua adoração esta manhã. Somente Ele é digno do teu louvor esta manhã. And the angels sing. Nós não viemos aqui, queridos, participar de um culto, mas nós viemos aqui oferecer ao Senhor o nosso culto. Não espere alguém fazer isso por você, mas faça isso você mesmo. Não saia deste lugar sem entregar ao Senhor o teu culto nesta manhã. Ofereça a Ele o teu melhor esta manhã.
Ofereça ao Senhor o teu melhor esta manhã. todo joelho dobrará. Oh, Jesus. Só tu és Deus, só tu és Deus. Jesus. Ofereça o seu aplauso a Ele nesta manhã. Aleluias, aleluias. Vire para alguém e diga: que bom te ver esta manhã na casa de Deus. Que bom te ver esta manhã na casa do Senhor. Pode me dar um pouco mais de retorno aqui, por favor. Que bom te ver esta manhã na casa do Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluias. Sabe uma coisa, talvez simples para alguns, porém tão importante, tão poderosa. O Espírito Santo diz para mim assim: não se acostume com esse ambiente. Não faça desse ambiente um ambiente tão comum que você perca a tua sensibilidade de receber aquilo que Deus está liberando neste lugar. Nós temos essa tendência natural de participar de algo, de nos envolver com algo e tornar aquilo tão comum ao ponto de não mais dar o valor devido. O nosso cérebro, ele facilmente se acostuma com alguns ambientes. E você se esquece que num lugar como esse, onde a glória do Senhor está, o Senhor é capaz de fazer aquilo que você não imagina que Ele pode fazer. O Senhor é capaz de tocar o seu corpo físico, curar você de qualquer enfermidade. O Senhor é capaz de tocar na sua mente, nas suas emoções, curar traumas, curar sequelas. O Senhor é capaz de fazer tantas coisas, queridos, em um lugar como esse, onde a glória dEle está. Don't take it for granted. Não torne esse lugar um lugar tão comum, tão cotidiano, ao ponto de você não extrair, não valorizar tudo que o Senhor está nos entregando nesta manhã. Amém, queridos? Que dia maravilhoso que o Senhor nos reúne na sua casa. Que semanas em que estamos passando de coisas lindas e maravilhosas que o Senhor está fazendo. Nós estamos vindo aí de algumas coisas tão especiais, desde o acampamento dos jovens, o culto do domingo passado. Ontem nós tivemos aqui um workshop, uma palestra para pais. E foi tão especial, tão tremendo, que Deus ministrou aqui ontem. E hoje eu tenho certeza que o Senhor continua falando e ecoando algo especial sobre as nossas vidas. Durante todo esse mês de fevereiro, a palavra que o Senhor tem nos dado é realmente trabalhar com relacionamentos familiares.
entendendo que o fogo de Deus, ele vai tomar conta da igreja depois que ele tomar conta da nossa casa. Você pode receber algo tão extraordinário de Deus no templo, e nós trabalhamos e oramos para que o Senhor faça dessa maneira, mas se você não tiver e conseguir levar esse fogo para a sua casa, esse mover de Deus não será sustentável. Você vai receber aqui e vai perder lá em casa. Alguns perdem no caminho para casa, não é verdade? Mas o Senhor quer fazer arder esse fogo no teu coração, tanto no templo, quanto na sua casa, quanto no seu trabalho, quanto em todos os lugares que você estiver. E nós entendemos que para um tempo como esse, o Senhor tem falado, o Senhor tem nos orientado e nos dado a instrução necessária para tornar esse fogo, essa manifestação do Espírito sustentável nas nossas vidas. Eu quero ler um texto com vocês da palavra, enquanto nós vamos contribuir esta manhã. O Senhor falou ao meu coração e eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida, você que vai estar contribuindo na casa do Senhor. No livro de 1 Samuel, se você quiser abrir, fique à vontade, se não, ouça atentamente. 1 Samuel, logo no primeiro capítulo e no primeiro versículo, a Bíblia diz: houve um homem de Ramat-Taim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, o Eframita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dobre a sua atenção no verso 4. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções destes a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. E o versículo 5 diz: a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado ela estéril. Preste atenção num princípio que Eucana usou, que eu tenho certeza que isso abençoa as nossas vidas. Todas as vezes que Eucana ia sacrificar ao Senhor, todas as vezes que ele ia ofertar ao Senhor, ele nunca fazia isso somente por si. Ele nunca olhava somente para a sua necessidade, nunca olhava somente para aquilo que ele precisava fazer, mas ele olhava para o seu lar, olhava para a sua casa, e a Bíblia diz que ele repartia a sua oferta com os seus filhos. Ele repartia a sua oferta e ele ofertava ao Senhor porções por cada um dos seus filhos, mesmo os filhos de Penina. E a Bíblia diz que ainda que ele não tinha filhos por Ana, porque Ana era estéril, mesmo assim ele ofertava pela vida de Ana. Pastor, o que isso se aplica dentro do contexto prático do que eu estou vivendo, do que eu estou fazendo agora no culto? O que isso aplica é você entender que você pode e deve construir algo para os seus filhos, ainda mesmo que eles não entendam, e ainda mesmo que eles ainda não existam. A Bíblia diz que Samuel nem era nascido e Eucana já ofertava por Samuel. E aí nós vamos olhar a história de Samuel e ver o quanto Deus o escolheu, o quanto Deus fez algo extraordinário através da vida dele. Mas quando você olha antes que Samuel existisse, existiu um preparo, existiu alguém que pavimentou aquela estrada para que depois Samuel pudesse caminhar por ela. O que eu quero trazer a você nesta manhã é a consciência de que o que você e eu estamos fazendo na casa do Senhor, no momento em que estamos ofertando, dizimando, nem sempre nós iremos colher tudo isso. Pastor, mas essa é a lei da semeadura, tudo que eu semear, isso eu devo colher, sim, mas não significa que você irá colher. Talvez você esteja semeando algo hoje,
que os seus filhos, quando eles estiverem adultos, pais de família, eles de repente vão receber algo e eles nem sabem de onde aquilo veio. Só que no mundo espiritual o Senhor reservou uma colheita para o tempo certo sobre a vida deles, porque você, pai, entendeu o tempo de semear pela vida dos seus filhos. Sabe, se no mundo natural nós entendemos a necessidade de fazermos algumas economias para os nossos filhos, como abrir uma conta e depositar alguma coisa ali para pagar a escola deles, ou pagar alguma outra coisa, ou simplesmente uma poupança, ou até mesmo aqueles porquinhos, né? Aqueles cofres que a gente vai ali, deposita alguma coisa e depois a gente entrega aos nossos filhos para comprarem o que eles quiserem. Se no mundo natural nós entendemos esse princípio, quanto mais esse princípio atua nas nossas vidas no mundo espiritual. Eu tenho algo no meu coração e eu nunca omiti isso. Talvez isso abençoe alguém. Todas as vezes que eu vou ofertar, eu sempre multiplico por 5. Sempre oferto. Dízimo, nós sabemos que não tem uma opção a dar, porque o dízimo é aquilo que Deus espera do que Ele já nos entregou. Então Deus nunca te pede algo que Ele primeiro já não tenha entregue a você. Mas quando você vai ofertar, quando eu vou ofertar, eu sempre oferto por 5. São 5 pessoas da minha casa e a minha oferta sempre tem múltiplos de 5. Talvez isso seja nada para quem esteja me ouvindo, mas no mundo espiritual o Senhor não recebe $25 ou $50, ou seja, qual for o número dessa oferta. No mundo espiritual Deus recebe uma porção para cada um que você está oferecendo. Os nossos filhos nem sabem, mas já existe algo sendo construído no mundo espiritual sobre a vida deles. E no tempo certo o Senhor libera isso, como conexões de trabalho, como um excelente casamento, como uma empresa, como um sucesso na vida profissional. Então eu não quero, na verdade, dizer a Deus o que Ele tem que fazer com esse depósito. O que eu quero dizer para o Senhor é que todas as vezes que nós vamos sacrificar, nós não sacrificamos pensando somente em nós mesmos, mas nós sacrificamos e ofertamos pela nossa casa. Você que está aqui nesta manhã e talvez você não tenha ainda filhos, você é um casal jovem, o Espírito Santo está dando a você um entendimento. Comece a ofertar pelo seu filho. Pastor, mas eu não tenho filho. Pois bem, você não tem ainda aqui no mundo natural, mas no propósito de Deus eu tenho certeza que ele já existe, e no tempo certo ele está vindo e vai com certeza se manifestar. E eu quero crer nesta manhã que o Senhor está nos dando esse entendimento de construir algo para as próximas gerações. Você pode fechar os seus olhos, recline a sua cabeça, vamos orar. Senhor, obrigado pelo privilégio que temos em contribuir na tua casa esta manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca nos pede aquilo que primeiro o Senhor já não tenha nos entregado, e que possamos ser bons mordomos daquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos, pois sabemos, ó Pai, que não somente o princípio que opera na administração do pouco, com fidelidade o Senhor nos coloca sobre o muito, mas sabemos também, Senhor, que todas as vezes que nós liberamos algo no teu altar, aquilo sempre tem um endereço certo, e como o Senhor é o Senhor da seara, no tempo certo o Senhor nos envia essa colheita. Pai, eu abençoo todos aqueles que realmente entendem esse princípio e com o coração grato, com o coração alegre, estendem a sua mão com generosidade para ofertar e para dizimar na tua casa. Seja sobre a vida de cada um deles a multiplicação dos céus. Nós liberamos e profetizamos o teu favor sobre os teus filhos, o poder para prosperar, que o Senhor libere ideias, estratégias, que o Senhor libere conexões divinas, que o Senhor libere sobre eles graça e sabedoria para administrar, para investir, a fim de que o que eles possuem não fique somente no suficiente, mas possa ser mais que suficiente, e que eles possam compartilhar com aqueles que precisam, e que eles possam construir uma independência financeira debaixo da bênção do Senhor.
Nós oramos para que isso seja, Senhor, algo notório na vida de cada um daqueles que te servem, em nome de Jesus. Você que recebe essa palavra, diga glória a Deus. Nós temos aí algumas formas de você poder contribuir, estão aí na tela. Você pode fazer isso pelo link da oferta online, basta ir ao waveschurch.online. Você pode também fazer isso pelos aplicativos Venmo ou Cash App, Waves of Revival. Você que está aqui no santuário e deseja um envelope, você pode erguer uma de suas mãos, por gentileza, os diáconos prontamente vão te servir. Eu só peço que você mantenha sua mão erguida, por gentileza, até que eles te vejam aí e coloquem um envelope nas suas mãos, só para que nós venhamos a servir você da melhor maneira possível. Enquanto você prepara a sua oferta, seja pelo envelope, seja pelo aplicativo, nós vamos adorar a Jesus e já voltaremos com uma palavra nesta manhã de Deus para os nossos corações.
pode aplaudir a Jesus nesta manhã? Em pé como nós estamos, quero convidar aqui Pastor Steve. Would you come and bless us here this morning? Vamos aplaudir a Jesus pela vida do Steve. Vai ser traduzido pelo Chris. Vamos aplaudir a Jesus pela vida do Chris. Deus abençoe. God bless you. Thank you. Bom dia. Good morning. Obrigado, brigadeiros. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Thank you, chocolate balls. I'm learning to speak Portuguese. How am I doing? Estou aprendendo a falar português, como é que eu tô indo? Tudo bem. Tudo bem. Okay. Tudo bem. Good morning, everybody. Bom dia a todos. Can we pray? Podemos orar? Father, we love you so much, Lord. Pai, nós te amamos tanto. We lay down our hearts before you today. Prostramos o nosso coração agora. And we pray, Holy Spirit, come crashing in E pedimos que o Espírito Santo entra com velocidade. and change our hearts. Transforma o nosso coração. More of you, Mais de ti. that's all we want. É só o que queremos. And so we lay down everything right now. Então entregamos tudo agora. Open our hearts Abra os nossos to corações hear what you have to say in para Jesus' ouvir o name. que o Senhor tem em nome de Jesus. Amen. Amém. E amém. Podeis assentar? I don't know, right? Good morning. Good morning. Okay, so here we go. Bom dia, Today, então vamos lá. I want to talk to you a little bit about power in repentance. Vou falar nessa manhã sobre o poder do arrependimento. It's a pretty intense topic, right? É um tópico intenso, na verdade. But for those of you who play video games, anybody? Mas alguém que, para vocês que jogam videogames, alguém? This is a power-up word. É uma palavra que vai te apoderar. So if you play Mario Brothers, do you know Mario Brothers? Então lembra desse joguinho Mario Brothers? And you'd ride in the car Você entra ali naquele carrinho de corrida, and you go over a power-up. aí você passa em cima de um símbolo que te dá energia, You go really fast aí você vai em turbo, muito rápido, and nothing can hurt you. e nada pode te afetar. This is a power-up word É o tipo de mensagem nesta manhã, amém? from the Lord. Come on, guys. Okay. 22 years ago, 22 anos atrás, my wife, my family, and I, minha família, minha esposa e eu, we immigrated to America. nós emigramos para os Estados Unidos. We arrived in Philadelphia, Chegamos ali na Filadélfia and we had left behind in South Africa e deixamos para trás ali no sul da África everybody that we knew, todos que conhecia, everything that we had, tudo que tinha, and here we were in Philadelphia. e aqui estávamos agora na Filadélfia. Nobody knew us. E nos Estados Unidos, We were awesome in South Africa. saiba que a gente era de impacto ali no sul da África. We had everything you could ever want. A gente tinha tudo o que você imaginava. We sold our business, A gente vendeu ali nossa empresa, couldn't take the money to America não podia levar o lucro para os Estados Unidos because of the laws in South Africa. por causa das leis de imposto. And when we arrived in Philadelphia, E quando a gente chegou ali na Filadélfia, no one knew us. ninguém conhecia a gente. We had to start again Tínhamos que começar do zero, from the bottom. desde o início. I'm telling you this story not because I want you to know about our journey, E eu estou te falando não para você conhecer apenas a gente melhor, but because what God showed me about that journey mas é que o que Deus mostrou para mim sobre essa jornada. is something He's still working in our hearts on today. E é algo que Ele ainda está trabalhando em nossos corações. It sounds easy to immigrate. Parece fácil você ser um migrante. It sounds easy to leave everything that you know and have Soa fácil sair assim e deixar tudo que você tem and start again. e começar novamente. And in some ways it is, E em algumas formas pode ser verdade. but the things that don't go with you, Mas as coisas que não vêm contigo,
are the people that know you, são as pessoas que te conheciam, the people that respect you, as pessoas que te respeitavam, your titles. o seu status ali naquele lugar. We arrived in Philadelphia E a gente chegou ali em Filadélfia and tried to get a credit card. e a gente tentou ali escrever para ter um cartão de crédito. They said no. E eles disseram, não é possível. Are you kidding me? E eu pensei, você está brincando? I owned a business. Eu tinha uma empresa enorme. Here's letters from my bank manager. Tá aqui as cartas do nosso gerente de banco. I said, no, we don't know who you are. E eles falavam, não, a gente não conhece você. We tried to buy a sofa Tentamos comprar um sofá so we could get credit. para a gente poder desenvolver um histórico de crédito. $1,500. Era mais ou menos $6.000. $1.500. Okay. Yes. We go to the store and we say we want to buy that on credit. E a gente chegou ali na loja e disse, queremos comprar no crédito. One moment, please. Um momento, por favor. I'll speak to my manager. Aí ele falou, eu vou falar com o meu gerente. No. E ele falou, não. We say, okay, we will give you $1,400 cash. Então a gente falou, então nós te damos $1.400 aqui em dinheiro. We'll pay off $100. E a gente paga $100. No. E ele falou, não. It's amazing what a gift it is É interessante o tamanho do presente que isto é. when God is your only option. Quando Deus é a sua única opção. When you don't stand on who you are, Quando você não se apoia em quem você é, what you've done, ou o que você realizou, what car you have, o carro que você tem, watch, ou o relógio, where you go for dinner, aonde você janta, how you dress, como você se veste, it's all gone, tudo isso desaparece. and you can only count on God. E agora você só pode depender de Deus. That's what happened when we arrived here. É isso que aconteceu quando chegamos aqui. Holy Spirit shone a light on my heart. E o Espírito Santo, ele brilhou em meu coração. It was not good, E aquilo ali o que aconteceu não foi bom. because I saw what was in my heart. Porque daí eu vi o que estava no meu coração. I want to look good. Eu queria aparentar bem. I think I look good, right? Eu me pareço bem, mais ou menos. I want to be right. Eu queria comer bem. I want to feel good. Eu queria me sentir bem. I want people to respect me, Eu queria o respeito das know how pessoas. smart I am. Soubesse o quanto eu sou inteligente. And I saw that that was what was in my heart. E eu vi, através da luz do Espírito, que era isso que estava no meu coração. See, I didn't sin a lot. E assim, eu não era um grande pegador. I haven't killed a lot of people. Eu não matei muitas pessoas. I don't smuggle drugs. Eu não estou aí fazendo tráfico. I haven't robbed a bank. Eu não roubei um banco. But when Holy Spirit showed me my heart, Mas quando o Espírito Santo mostrou para mim o meu coração, I realized that there was sin in there. eu realizei que tinha pecado ali. Come on, people. But you know, grace is a beautiful thing. Mas você sabe que a graça também é algo maravilhoso. Listen to this. Escute isso. I think it was from Graham Cook. Grace is the empowering presence of God A graça é a presença que apodera, that transforms us into the person que transforma nós na pessoa that He sees when He looks at us. que Ele vê quando Ele olha a gente. Come on, that is a beautiful thing. So I fell on my knees and I repented. Então, nesse estágio de vida, eu me prostrei e me arrependi. Repentance is just a beautiful thing. E o arrependimento é algo lindo. Forgive me, God. Me perdoa, Deus. I am not the center of everything. Eu não sou o centro de todas as coisas. And while I think I am, E às vezes eu penso que sou. selfish and self-centered, E o egoísmo entra. you cannot be in the place in my heart you're supposed to be. Mas quando isso acontece, o Senhor não pode estar no trono do meu coração. Do you know in Matthew verse 4, Sabia que 17, em Mateus 4, versículo 17, that's when Jesus comes out of the desert. He's been there for 40 days. Do you remember the story? lembra da história quando Jesus sai do deserto depois de 40 dias? The first message that he preaches is repentance. E a primeira mensagem que ele prega aqui é arrependimento. Repentance is what the church is being called back to.
E o arrependimento é o que a igreja está sendo chamado de volta. Did you hear that, guys? Right now, the church is being called back to repentance. Porque nesse momento da história, a igreja está sendo chamada para se arrepender. Remember, God's grace is there, Saiba que a graça está ali, but repentance is what unlocks the door. mas é o arrependimento que abre essa porta. I'm going to show you. I'm going to show you. Eu vou te mostrar. Repentance leads to gratitude. O arrependimento te leva a ser grato. For those of you who've spent some time with me this weekend, you'll know this, right? Os que já me ouviram esse final de semana já sabem disso. Because you're grateful for what He's done, Porque você é grato pelo que ele já fez, for what He's doing. pelo que ele está fazendo, It starts to change your heart. e aquilo começa a mudar o seu coração. Thank you, Jesus, for what you did. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez. Thank you, Lord, that you didn't strike me down with lightning, Obrigado por não ter me matado. and that I'm here to ask you to forgive me. E que eu estou aqui agora pedindo perdão. You remove my sins as far as the east is from the west. Você me lavou de todos os pecados. Whoa, what an amazing God Que we serve. lindo quando é isso acontece. Gratitude leads to humility. E depois a gratidão te leva a ser humilde. Repentance, Arrependimento, gratitude, gratidão, humility. humildade. Heaven cannot resist humility. Os céus não conseguem resistir uma pessoa humilde. When you are humble, heaven comes crashing into your life. Quando você se humilha, o céu ele vem para dentro de você. But it comes from repentance and gratitude before humility is in your life. Mas vem antes o arrependimento e depois a gratidão. And in my life, what was holding that back E o que estava me prendendo na minha vida was me, era eu. what I want, Era o que eu queria. how I want it, Como eu when I queria. want it. Quando eu queria. I'm the one that's important. E eu que sou importante. I'm going to show you a few really cool stories. Eu vou te mostrar algumas histórias que combinam. I'm not going to read a lot of them because I want to make sure we're good with time, okay? E eu não vou ler muito porque eu quero estar no horário. In Daniel, the story of Daniel, you guys know the story of Daniel? Mas lembra da história de Daniel? Vocês lembram? Nebuchadnezzar is the king. Nabucodonosor agora aqui ele é o rei. He goes to Jerusalem and he takes the city. E ele vai a Jerusalém e ele saca a cidade. He takes Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel captive. E ele leva esses 4 jovens que você conhece. They are from the house of David, E eles são da casa de Davi. royalty. Realeza. He takes them. E ele leva eles presos. He ransacks the temple E ele saca o templo também. and he takes it to Babylon. E ele leva de volta. You guys know the story. Vocês lembram da história? He sets up a statue, E aí o rei ele levanta uma estátua 6 cubits by 66 cubits. e tem ali as medidas certas. 6 is the number of man. E nas medidas o número 6 simboliza o número do homem. This statue is to say, Nebuchadnezzar, you are great. Então a estátua estava dizendo: Nabucodonosor, você é poderoso, You are powerful. você é rei, You are important. você é importante, You're the man. você é o cara. And everybody must bow. E todo mundo tinha que se prostrar. God comes to him and says, repent from your sin. Aí Deus vem através de mensagens e dizem: arrependei-vos desse pecado. Gives him dreams. E dá sonhos para ele. Daniel interprets the dreams. Daniel interpreta os sonhos. One day he goes to the roof. E um dia Daniel ele vai ao solo, subsolo. He looks over Babylon. Ali no teto ele vê a Babilônia. This city is beautiful because of me. E ele diz que essa cidade ela é linda por causa de mim. Everything here is because of me. Tudo que ela tem é por causa de mim, o rei falava. And you know what happens? E sabe o que aconteceu? He becomes a beast eating grass in the field. Ele se tornou um maluco comendo capim no campo. The king crawling on his hands and knees eating grass. E tá o rei agora, ele andando como um cachorro comendo capim. But we serve a great God, right? Mas você sabe que nós servimos um Deus poderoso. And one day Nebuchadnezzar looks up to the heavens E um dia o rei ele olha para os céus and he says, sorry God, I'm sorry. e ele diz assim: me perdoa, Deus, me perdoa. And God restores him. E Deus restaura ele. Ladies and gentlemen, God restores him Igreja, Deus restaurou ele, to greater than he was. maior do que ele era antes, Greater than he was. muito do que ele era antes. His son Balthazar O filho dele, Balsazar, did not repent. não se arrependeu. And the day that the writing was on the wall, E no dia que tinha ali as escrituras aparecendo na parede de forma profética,
And Daniel comes to explain to him what God is saying to E aí, him. Daniel é chamado para explicar, interpretar aquilo. I will give you riches. I'll give you anything you want, Daniel. E ele estava dizendo, eu te dou tudo que você quiser, tesouros, para Daniel. Listen to what Daniel says. Keep your stuff. E olha que Daniel responde, I don't want anything from you. eu não preciso de nada, fique com o seu tesouro. Why? Because Daniel knows what's important. Sabe por quê? Porque Daniel sabe o que é importante. That night, Aquela noite, Balthazar gets assassinated. o rei foi assassinado, He did not repent. porque ele não se arrependeu. And look, we have in our hearts a desire to do our own thing. E você sabe que no nosso coração nós temos um desejo de fazer o que a gente quer. Matthew 26:39, Jesus is in the Garden of Em Gethsemane. Mateus capítulo 26, aqui Jesus está no jardim de Getsemane. He says, Lord, take this cup from me. E ele fala, Deus, passe esse cálice perante I mim. don't want to do this. E, tipo, eu não quero fazer isso. Even Jesus, Até Jesus, but the difference is he was obedient, mas a diferença é que ele obedeceu. but your will, Lord. Ele diz, a sua vontade, porém, toda a vida. When Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel were taken out of Jerusalem, Quando Mesaque, Sadraque e Abednego é levado de fora de Jerusalém, they were brought to Babylon. eles são levados ali agora a Babilônia. The Babylonians wanted them to give up their identity to become Babylonian. E o povo babilônico queria que eles rendessem a identidade deles como judeus e se tornassem como eles. That's what the world is asking us to do, to give up our identity. E é isso que o mundo hoje ainda pede, que você venha render a sua identidade. To be important, Para você ser mais importante, to be liked, para as pessoas gostarem de você, to be cool, para você ser uma pessoa legal, to be right. para você ser certo. That's Babylon. Isto é Babilônia. Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego had everything. E esses 4 jovens, olha, eles tinham tudo. God gave them favor, E Deus os deu favor, but they would not bow. porque eles não se prostravam. We think it's easy, right? E a gente pensa que é fácil, né? Because they were given positions of prominence. Porque eles tinham posições de privilégio. But if you read their story, almost every day they stood a chance of being killed. Mas se você ler a história, quase todos os dias eles corriam o risco de serem matados. We don't want to eat this food. A gente não quer comer essa comida, diziam. God's favor saved them. Foi o favor de Deus que salvou eles. The lion's den, the fire. Na cova do leão, na fornalha. Here's what we've got to remember. Will your God save you? Nebuchadnezzar said. E você lembra o que o rei dizia? Ele falou bem assim, será que o seu Deus vai te salvar? Yes, Sim, but even if he doesn't, mas até mesmo que ele não salve, that is your identity. essa é a sua identidade. Yes, but even if he doesn't. Sim, mas mesmo que ele não faça. Oh, I love this story. I want to tell you one more story. Ah, eu amo essa história. Eu quero falar só mais uma. It's in the book of Acts. Está no livro de Atos. It starts with Stephen being stoned to death. Começa ali onde Estevão ele foi apedrejado. And the words that he says when he's dying, E as palavras que ele está dizendo enquanto ele está morrendo. Lord, don't charge them with this sin. Ele diz assim, Deus, não leve eles culpados por esse pecado. How many times have somebody said something wrong about you, Quantas vezes alguém falou algo errado ou mal sobre done você? something wrong to you, Feito algo ruim contra você. and we want justice. E nós queremos o quê? Justiça. We want it corrected. Nós queremos que aquilo seja corrigido. We want our name to be cleared. Queremos que o nosso nome seja limpo. Stephen said, don't let this be counted against them. Mas Estevão diz bem assim, não leve eles culpado. It doesn't matter. Porque não importa. After that, the Depois church is scattered. A igreja após isso, ela é espalhada. And it's so cool because in Acts 1, Jesus says, Mas é tão interessante que agora no capítulo 1 de Atos, Jesus diz, you'll go and preach my word in Jerusalem, Judea, and Samaria, você vai pregar a palavra em Jerusalém, Samaria and to the ends of the earth. e até os confins da terra. And here's my favorite story. E aqui está a minha história favorita. In Acts 7, 8, 9, Em Atos, ali no capítulo 7, 8 e 9, Philip shows up in Samaria. Filipe agora aparece em Samaria. Jesus said, you're going to go to Samaria, right? Jesus tinha falado, você irá para Samaria. Come on, guys, that's awesome. Isso não é legal? Não é interessante? And the faithful are scattered. Então a igreja é espalhada. He's in Samaria. E agora Filipe está aqui em Samaria.
and he starts to preach. E ele começa a pregar. And probably the greatest revival of the time breaks out. E talvez ali o maior avivamento ele começa nesse lugar. So big that John and Peter have to come and help him. Ao ponto que João e Pedro eles têm que vir e ajudá-lo. They were scattered, remember this? Lembra que eles estavam espalhados. And all of a sudden there's a revival in Samaria. E agora tem um avivamento em Samaria. We got to get there. Precisamos ir para lá, disseram. John and Peter go. Aí chegam os apóstolos, People are being saved, as pessoas estão sendo set salvas, free. libertos. It's incredible. É incrível o que estava acontecendo ali. Could you imagine how famous they were at that moment? Imagina o quanto eles estavam conhecidos e famosos nesse momento. Philip was the man who started this revival. E Filipe era o cara que começou o avivamento. He could have had a statue if he wanted to. Se ele quisesse, poderia até pedir uma estátua também. Isn't that interesting? Não é interessante? Because what happens next? Porque o que acontece agora? An angel of the Lord arrives. Anjo do Senhor aparece. Philip Filipe, goes south vai para o sul on the road in the desert. daquela rua no deserto. Now, if that was me, Agora, se fosse eu, like, God, I think you've got the wrong person. eu ia falar, não, Deus, eu acho que você errou aqui, tá? Because I'm awesome. Porque eu tô fazendo uma parada muito legal. I'm leading a revival here. Tô liderando aqui esse avivamento. Can you give me a moment? Será que você pode me dar esse tempo, um People tempinho? are being As saved. pessoas estão sendo salvas aqui, Isn't Jesus. this what I'm sent here to do? Você não mandou eu aqui para isso? You want me to go in the desert? Agora você quer que eu vá para o deserto? The Bible doesn't say any of that. A Bíblia não expõe essa conversa, The Bible says he goes. mas a Bíblia diz que ele vai. Here is a humble man. Aqui está um homem humilde. And so here he is walking on the road in the desert, Então ele está andando pela rua no deserto and he finds someone, e ele encontra alguém. the chief financial officer of Ethiopia, É o chefe financeiro da Etiópia. an important man, Era um cara importante. just happens across his path in the Por desert. acaso estava ali naquela rua. And this man, listen, this man is reading aloud as he's in his chariot. E sabe que este homem ele está lendo em voz alta ali na carroceria? Do you know that researchers say that at that time about 3% of the population was literate? E você sabe que dizem os historiadores que naquela época 3% da população sabia ler apenas. So he's reading aloud because he's blessing the man who's driving his chariot. Então ele estava lendo em voz alta para poder abençoar a pessoa que não sabia ler. This Ethiopian is a humble man. Esse cara era um cara humilde. He's not in this big car sitting in the back doing his own Ele business, não está lá atrás descansando, resolvendo suas coisas. telling the driver, take me somewhere. Levando assim, dizendo, motorista, me leve a algum lugar. He's reading aloud to this man. Ele está lendo em voz alta para ele ouvir. Philip sees him, Filipe vê ele. and the Holy Spirit says, go walk next to the E o chariot. Espírito Santo diz para ele, aproxime-se. Look what Philip does. E olha o que Filipe faz. He runs over to the chariot. Ele corre até a Do you carroceria. see this man's heart? Você vê o coração desse homem? Do you see this man's motives are pure? Tá vendo como os motivos, as motivações são puras? Because that's what we're talking about. What is the motive of your heart Porque é today? isso que nós estamos falando aqui nesta manhã. Qual que é a motivação do seu coração? What is the motive of your heart when you say or do something? O que está motivando o seu coração quando você faz ou fala algo? He says to this wealthy man, E ele diz agora para essa pessoa afluente: do you know what you're reading? você sabe o que está lendo? Are you kidding me? I am smart. Tipo assim, você sabe quem eu sou? Eu sou inteligente. I'm handsome. Eu sou bonito. I don't think it said that there, but I'm Talvez não está na handsome. Bíblia isso, mas ele é bonito. What do you mean, do I know what I'm reading? Of course I know what I'm reading. Como assim se eu sei o que eu estou lendo? Eu sei o que eu estou lendo. That's not what the man said. É isso que o homem fala? He said, come, tell me. Não, o chefe financeiro ele diz: vem, Think explica about, para mim. think about this. You're in the desert and out of nowhere there's some arbitrary man walking. Pensa comigo, você está no deserto, no meio do nada, aí de repente aparece alguém do nada para falar com você. And he's saying to you, do you know what you're reading? E ele diz assim: você sabe o que está lendo? Do you even know how to read? Você sabe como ler? And you want to tell me what I'm reading? E você quer me ensinar? You know how beautiful the story is. They start to talk about the scriptures. E você sabe o quanto linda essa história. Eles começam a conversar sobre as escrituras. They stop at some water and he's baptized. E eles param perante um poço de água e ele é batizado. When he comes out of the water, Philip is snatched
away by the Holy Spirit. E quando aquele chefe de financeiro, quando ele é levantado da água, Felipe, ele é levado pelo Espírito Santo. Ladies and gentlemen, when your heart is humble, Aqui, quando o seu coração é humilde, heaven cannot resist. os céus não conseguem resistir. Think about Philip's testimony. Pensa aqui agora comigo no testemunho de Felipe. Hey, John, Ô João, I was in the desert eu estava no deserto and now I'm not. e agora não estou mais. I'm in some city. Eu estou em outra cidade. You know, this is a phone, right? Isso aqui é um telefone, entendeu? I should do this. Ele estava no telefone naquela época. What a testimony for Philip. Olha o testemunho que ele gerou. Do you think he would ever forget that? Você acha que Felipe iria esquecer desse momento? When he's preaching about the power of God, Quando ele está pregando sobre o poder de Deus. and one day I was in the desert, E um dia eu estava no deserto and God just took me to another e Deus city. me transladou. It's a true thing. I was there. É real, aconteceu comigo. What about the eunuch? Mas e o eunuco? I'm riding in the desert, Ele conta a história, eu estava no deserto, and all of a sudden there's this man. aí de repente apareceu um cara He blesses me. e ele me abençoou. We spend time in the Word. A gente ficou um tempo nas escrituras. He baptizes me, Ele me batizou nas águas and he's gone. e de repente ele desaparece. I can't believe what happened. Eu não acreditei o que eu vi. That is an encounter with the living God. Isto que é um encontro com Deus vivo. And I'm telling you, it happens because both of their hearts were humble and obedient. E aconteceu, sabe por quê? Porque o segredo estava no coração humilde que eles It tinham. was a perfect storm because their motives were right. Foi uma tempestade perfeita porque as motivações do coração estavam alinhadas. Philip didn't decide to stay in Samaria Felipe não quis ficar onde estavam acontecendo as coisas em Samaria, because it was awesome and thousands of people were being saved. porque milhares estavam se rendendo a Jesus. He believed God for more. Ele acreditava em Deus no mais. Whether it was one man in the desert Se fosse uma pessoa no deserto or thousands in ou Samaria, milhares em Samaria, what you want is what I want, God. o que o Senhor quer, Deus, é o que eu quero. And that is the motive of your heart. E esse deve ser o motivo, a motivação do seu coração. When you bless someone, what is your motive? Quando você abençoa alguém, qual é o seu motivo? When you pray for someone, what is your motive? Quando você ora por alguém, o que está te motivando? I'm telling you, when I drive, Eu estou dizendo para você que quando eu dirijo, Holy Spirit checks my motives all the time. o Espírito Santo ele checa aqui as minhas motivações sempre. Because everybody that drives slower than me Porque todo mundo que dirige um pouco mais devagar do que eu, is an idiot. para mim é um idiota, né? And everybody that drives faster than me E todo mundo que dirige talvez mais rápido do is que a eu maniac. é um louco, Because it didn't suit me. porque aquilo não era compatível comigo. Check your motives. Então precisamos avaliar as motivações. Check your prayer list. A sua lista de oração, avalie. What are you praying for? Você está orando pelo quê? And ask Holy Spirit to check your motives. E peça ao Espírito Santo para avaliar suas motivações nessas petições. I'm praying for my daughter to buy a house. Eu no momento estou orando para minha filha comprar uma casa lá. Why? Por quê? Because it's a good investment. Porque é um bom investimento? No, so that she can get out of my house. Não, é para que ela possa sair da minha casa. That's my motive. Aí tá vendo o meu motivo? Forgive me, Lord, Me perdoa, Senhor, because I love my daughter. porque eu amo ela também. I can't wait for her to get her own house. Mas eu não vejo a hora dela comprar a casa dela. Catherine Kuhlman said this. Catherine Kuhlman, ela diz isso. I surrendered unto him all Eu rendo a ele tudo de mim, there was of me, tudo que tinha de mim, everything. tudo. Then, for the first time, Aí, pela primeira vez, I realized what it meant to have real power. eu entendi o que era ter poder de verdade. As we lay it down, Quando rendemos, as our hearts are being examined by Holy Spirit, enquanto o Espírito Santo examina o nosso coração, when we check our motives, quando avaliamos as motivações, the little things, as pequenas coisas em detalhes, we walk in gratitude and humility, e a gente anda em gratidão e humildade, and heaven cannot resist. e não esqueça, os céus não resistem isso. The encounters follow, Os encontros seguem and lives are changed, e vidas são transformadas, including yours, incluindo a sua, including mine. incluindo a minha. Come on, Lord. Can we quickly pray? Look at that. 27 seconds. God, that's amazing. Olha o milagre. Come Não on. atrasei hoje, hein? Can we pray? Is that okay? Can we Podemos pray? orar? Come on, guys. Let's stand up and pray. Fica de pé comigo, vamos orar.
If you really mean this, Holy Spirit will not resist. O Espírito Santo não pode resistir. Let's pray. Lord, look into our hearts today, O Lord. Espírito Santo avalia o nosso coração. Shine your light on our hearts. Permita brilhar a sua luz. Test our motives. Avalia as nossas motivações. Bring us to the place to see what your heart is. Traga a nós em um lugar onde a gente possa ver o seu coração. May we be fast to repent. Que a gente possa ser rápido em arrepender. May we celebrate in gratitude. E que a gente possa celebrar em gratidão. May we worship you in gratitude. Te adorar em gratidão. May we walk in humility, E que a Lord, gente possa caminhar em humildade. because we want to glorify your name. Porque queremos glorificar o teu nome. We want you in the right place in our hearts. Queremos o Senhor no lugar certo em nosso coração. And forgive us now if we place ourselves in that spot. E nos perdoe se estiver desalinhado hoje. Forgive us for wanting to look good, Nos perdoe porque às vezes queremos aparentar bem be right, e estar certo be acknowledged by others. e ser reconhecido por outros. Thank you for the testimony of people in the Bible Obrigado pelo testemunho dos heróis da fé, that show us how incredibly you touch their lives que nos mostra o quanto e quão incrível foi como tocaste na vida deles. when you lay it down before you. Então nós se rendemos a Ti, In Jesus' name, no nome de Jesus. amen. Amém. Amém. Quantos são gratos por esta palavra nesta manhã? Aleluias. Eu amo a forma como Deus trabalha e uma das coisas que mais me fascina no Senhor é a maneira como Ele cuida de cada um de nós, não somente no presente, mas no futuro. Por isso, todas as vezes que o Senhor está falando conosco de uma maneira como essa, checar as nossas motivações, permitir que Ele possa realmente ter o primeiro lugar nas nossas vidas. Saiba isso com muita clareza, que se o inimigo não tentou, certamente ele tentará mover o seu coração e as suas motivações ao lugar errado. Mas antes que você chegue em algum lugar que comprometa o que Deus quer fazer na sua vida, Deus já liberou uma palavra de instrução que vai blindar você, que vai guardar você, que vai proteger você. Se o Senhor está te falando para que você guarde o seu coração e não deixe subir para a sua cabeça, significa que Deus tem lugares altos para a sua vida. Deus tem lugares altos para a sua família. Deus tem lugares altos para a sua empresa. Deus tem lugares altos para colocar você como filho, como filha. Então somente guarde o teu coração e renda a Ele tudo que você é, em nome de Jesus.